Shalom, pessoal. Rabino Jacques, um sistema de verão aqui no hemisfério norte, uma camisa havaiana. E eu quero falar com vocês sobre Parashat Balak, que é a Parashat dessa semana, que fala de um asno falador. Em geral, quanto mais asno, mais eles falam, né? Eu estou até contente porque, se Deus quiser, semana que vem, no próximo Shabbat, eu vou estar em Brasília. E se eu tiver sorte, eu consigo ir no congresso e ver os asnos falando. Se bem que agora deve ser férias, né? Sempre tem férias. Mas, enfim, fui criticado outro dia por uma pessoa que personifica o que Freud chama que é projeção, dizendo que, né, que eu, na opinião dessa pessoa, eu acreditava em cobras falantes, em asnos falantes. E o que é curioso, né, porque na verdade dando a entender que a religião é uma coisa babaca, que você, se você é uma pessoa religiosa, você acredita na Bíblia, então você acredita na Bíblia literalmente, e você acredita que, por exemplo, cobras falam como na história do Gênesis, né? E na verdade isso era muito mais uma projeção daquela pessoa, da inabilidade dela entender que algumas pessoas podem ter pensamentos mais profundos e não necessariamente simples e literais. Mas enfim, nessa paraxá nós temos um asno falante, que é o burro, né, o asno que trazia o profeta pagão Balaam para que ele fosse amaldiçoar os israelitas. E o Balaam tinha recebido uma grana preta para fazer esse trabalho, porém 3 vezes na história o asno, o burro, né, vê que tem um anjo tentando parar no caminho. E aí o bicho se recusa a ir para frente e o Balaam fica bravo e dá chicotada nele. O Balaam, obviamente, apesar de ser um profeta e tudo, não vê o anjo. Finalmente o anjo fala. Ele diz: o que eu fiz para você me bater 3 vezes? Né? Então, o que está rolando nessa história? O Talmud nos conta, na verdade está em Pirkei Avot, que a boca do burro, né, que falava, foi um dos 10 itens criados no fim do 6º dia por Deus, um pouquinho antes do primeiro Shabat. Ou seja, o asno falante, o burro falante, não era um tipo de milagre que Deus está trocando as leis da natureza. Ao contrário, como que o burro fala? Bom, vamos entender. É importante entender a ideia de que a verdade tem várias versões, né? Tem várias verdades, né? Uma delas é o que nós chamamos de logos. Logos daí vem a palavra lógica, né? O que é lógico, é verdade literal. Mas uma outra verdade que existe chama mitos, que daí vem a palavra mito. Mas o mito, ele não é necessariamente uma mentira. Vamos começar o seguinte. Tem uma famosa autora de religião que chama Karen Armstrong, que escreveu um livro que chama The Case for God, ou seja, fazendo o caso por Deus, né, para tentar explicar como é que Deus funciona. Então, logos é a verdade científica, né, eventos que são literalmente como eles foram descritos. O problema é que nós não olhamos para a Bíblia para aprender logos, né? Ou seja, você não olha para a Bíblia como se fosse um livro de história, de ciência. A Bíblia não é logos, mas mitos. O mito se refere a uma narrativa que talvez não seja literalmente verdade, porém leva dentro de si uma verdade muito profunda sobre a vida, sobre o universo. O mito se refere a uma verdade religiosa que nos ensina o nosso lugar na humanidade, como seres humanos, o lugar da humanidade no universo,
portanto, a história desse burro falante é um mito. Que verdades, então, sobre a humanidade, a nossa essência, nós podemos aprender, que nos ensina nessa história desse burro falante? Eu diria que uma das lições mais profundas que a Torá nos dá é que os seres humanos são essencialmente diferentes dos outros animais. Os seres humanos têm a capacidade de tomar decisões morais. Os animais simplesmente seguem os seus instintos, seus apetites. O animal, quando tem fome, ele come, ou seja, quando ele tem vontade de fazer xixi, ele faz xixi, enfim. O que ele tem necessidade de fazer, ele faz na hora. E eu diria mais, você tem o seu jantar pronto na mesa, aí você vai, sei lá, no lugar, e aí o cachorro pula na mesa e come o seu jantar, você não vai dizer que ele pecou, Ele simplesmente estava fazendo o que o cachorro faz, Ele não tem essa ideia de propriedade, de se conter, etc, Essa foi, por exemplo, a lição do Adão e Eva comendo a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que obviamente foram tentados, levados ao erro por essa cobra falante que eu já mencionei. Nós, seres humanos, conhecemos, portanto, a diferença entre o certo e o errado. A história do Balaam e do burro falante, nessa história há uma coisa muito irônica, que as histórias são que os papéis estão invertidos. Ou seja, nós vemos na história que o anjo está parado no caminho, o Balaam, que não era só uma pessoa normal, era um profeta, era um sujeito importante, mas ele estava cego pelo desejo de ganhar o dinheiro, Então ele não vê o anjo, estava lá para matá-lo, e portanto ele fica violento, ele usa de violência e atua baseado nos seus apetites. Ele quer que o burro se mexa, então ele enche ele de chicotada, até tentando, porque ele quer o que ele quer, ele não pensa, ele vê que talvez o burro está percebendo algo que ele não consegue perceber, Ele quer o que ele quer já, como um bicho mesmo. Portanto, e nessa história, o animal vira humano, porque ele fala e raciocina com ele, pô, nunca fiz isso para você, por que você acha que eu estou parando? Deixa de ser burro, diz o burro, E o animal, então, o humano vira animal e o animal vira humano. É uma história que tem a ver, que ela acontece quando nós, seres humanos, perdemos o nosso sentido do certo e do errado. Muitas vezes, os seres humanos deixam de tomar decisões morais e vivem somente pelos seus apetites. Isso eu creio que é particularmente verdadeiro quando as pessoas estão movidas pela ganância. A história do Balaam e do burro falador é uma história verdadeira. Então eu diria que sim, eu acredito na verdade dessa história. Ela não é verdade como logos, como a verdade científica, mas ela é verdade como mito. Ela não é verdadeiramente, cientificamente verdade, mas ela é religiosamente verdade. A tentação torna o ser humano num bicho, num animal. O milagre nos ensina, portanto, que um animal pode virar humano para ensinar o humano uma lição relevante. E essa é a verdade profunda que todo ser humano precisa escutar. Muitas vezes, nós, seres humanos, cometemos o erro de confundir e misturar mito com logo. Nós olhamos a Bíblia como se ela fosse um tratado de ciência ou de história. Mas não é assim. A Torá não é sobre ciência. A Torá é um documento muito profundo
que nos ensina verdades sobre o que significa ser humano. É isso aí, pessoal. Shabbat Shalom. Espero que essa mensagem tenha sido útil. Se você gostou, dá um like. Se você ainda não é membro, se inscreve no sininho aí para você poder receber mais vídeos sobre o que a gente faz. E se você quer saber mais sobre o judaísmo, entra na Brit Bracha, que é a nossa organização no Brasil, onde você vai ter muito mais informação que esses poucos minutos que eu te dar aqui, né, no YouTube. Isso aí, Shabbat Shalom. E já te falei, não, dá um like aí. Recomende para os seus amigos, se você gostou. E se não, recomende para os seus inimigos, para eles perderem o tempo assistindo. Tá bom? Tchau!